aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, mexendo no microfone aqui sempre. Tô aqui com vocês e eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo de conteúdo pra vocês, é isso mesmo. Não que a gente não tenha feito antes, a gente fez live de revisão pro Enem, mas agora tô com vontade de colocar textão na tela pra vocês, é isso. E hoje a gente já começa com tudo, né? Porque a gente já começa falando sobre o conceito de biopolítica e Michel Foucault, um negócio que é muito importante pra você fazer qualquer vestibular, seja no próximo Enem, seja o vestibular que você for fazer para fazer redação, ou se você não estiver fazendo Enem, se não estiver fazendo, não vai fazer nenhum outro vestibular, mas se quiser discutir isso, estamos em casa, tá? É um conceito muito importante. Eu já adianto vocês que a gente vai ter bastante Foucault aí nos próximos tempos. A gente já tem um estudo aqui de obra de Vigiar e Punir, tá chegando meu box, inclusive, que eu comprei dos 4 volumes de História da Sexualidade, que a gente aborda aqui. Enfim, a gente pode fazer muita coisa ainda e Foucault eu sei que vocês gostam bastante, é bastante cobrado, inclusive. Então vamos falar do conceito de biopolítica, mas antes já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque você vai ajudar demais a gente aqui a crescer. Tem história geral, Brasil, filosofia, tem um monte de coisa, gente. E também não deixe de seguir nas redes sociais, que é por lá que eu aviso. Quem, por exemplo, segue no Twitter já sabia que eu ia fazer um vídeo sobre biopolítica e biopoder em Foucault. E também na Twitch, porque agora passado o Enem eu vou voltar para nossa rotina de lives aí, preparando vídeos, tá? É isso, vamos começar então. Primeiro vamos conceituar de maneira bem rápida, bem simples, o que é biopolítica para Michel Foucault. Biopolítica é um conceito, uma forma de governo, modelos de governo adotados pelos estados ao longo da história. O primeiro conceito de biopolítica, a primeira vez que surgiu o conceito de biopolítica na obra de Foucault foi numa obra de 1976. Eita, obra difícil de achar, eu encontrei, mas é difícil de achar tanto físico quanto com versão Kindle. Eu encontrei um PDF marotão aí pra gente. Essa obra foi escrita em 76, onde o Foucault utilizou o conceito. E ele também usou depois no primeiro volume de História da Sexualidade. Então, biopolítica, em linhas gerais, é o controle do Estado sobre a vida, sobre os corpos. Ele usa muito o conceito de corpos. A gente falou isso em Vigiar e Punir também, inclusive. É o controle do Estado sobre a vida das pessoas. Bio, vida, política. Política da vida, né? Mas a gente vai entender, a gente vai destrinchar um pouco esse assunto aqui para vocês. Ao mesmo tempo, a gente também tem um outro conceito surgindo, que eles estão associados, que é o conceito de biopoder. O biopoder nada mais é do que o impacto da biopolítica, então é o governo, entendo que é como se fosse a medida adotada pelo governo, ou a forma de governo, discutindo sobre a questão da vida, ou na verdade desempenhando um papel fundamental sobre a vida das pessoas, sobre os corpos, enquanto que biopoder é o impacto disso nas pessoas, na vida das pessoas. É como que isso vai impactar na vida das pessoas. Então a gente vai usar aqui sempre esses dois conceitos, tanto de biopolítica quanto de biopoder. Primeiro a gente tem que entender que tem uma divisão temporal, que o Foucault trabalha nessa obra como uma divisão temporal. Vale também destacar que o Foucault ele foi influente e também recebeu influência do movimento de 68, enquanto filósofo francês, inclusive 68 é o movimento da libertação, da juventude, da questão da sexualidade, em 68 na França, no mundo inteiro, na verdade. Então ele está sempre discutindo política, sabe? Discutindo a relação de prisão de corpos ou liberdade desses corpos. Ele faz uma divisão temporal, uma divisão que a gente vai entender como... O conceito não é confuso, eu quero que só vocês entendam, porque outros sociólogos ou filósofos também utilizam alguns conceitos assim, como o próprio Durkheim a gente vai ver. Mas em Foucault, em uma sociedade pré-capitalista ou pós-capitalista, ou para frente aí. Mas não é pré-capitalista lá do século XVI. Ele está falando de uma pré-capitalista industrial. Então ele vai fazer uma divisão de uma sociedade para entender a biopolítica, ou as formas, ou o biopoder, como que esse biopoder é exercido. Antes da Revolução Industrial, na verdade é final do século XVIII, mas ele trabalha muito com o século XIX também, porque é a grande fase da Revolução Industrial, convenhamos. E depois, para chegar até os dias atuais, que existem formas de exercer esse poder de maneira diferente. Então vamos lá. Antes da Revolução, a gente já está falando de século XVIII para trás, principalmente ali num passado um pouco mais próximo do século XIX, a gente está falando sobre o antigo regime, ou os déspotas, ou os reis absolutistas que centralizavam o seu poder. E ali nas sociedades do antigo regime, vamos pensar na França de Luís XIV, por exemplo, que utilizava inclusive uma justificativa, que é a justificativa do Bossuet, que foi seu ministro, né, que foi seu conselheiro, que é a justificativa do direito divino. O rei absolutista, ele fazia o que queria com essa população, dependendo do modelo, mas vamos pensar em linhas gerais, ali principalmente quando a gente fala na França. Nesse conceito, o Foucault ele usa um termo que é
o rei absolutista, ele tinha um conceito de deixar as pessoas, tá? Deixar viver ou fazer morrer. Ele poderia, deixar viver se eu não fizer nada, você vive. Agora, se você fizer alguma coisa que eu não goste, ou se você está em desacordo com a minha sociedade, eu faço você morrer. Então os reis absolutistas mandavam e desmandavam, certo? Eles tinham controle sobre a vida das pessoas. Imagina só você estando perto de um rei absolutista, lá no século, vamos pensar numa situação muito hipotética, de volta para o passado aqui. Você na frente de um rei absolutista, você faz um negócio que desagrada muito ele. Sua cabeça foi colocada nas mãos desse rei absolutista, desse déspota. E ele vai fazer com você o quê? Ele vai deixar você viver? Deixar. Ele simplesmente deixa. Ou ele vai promover a sua morte, ele vai fazer você morrer. Então, o biopoder estava sendo exercido por esses reis absolutistas nesse sentido. Só que pós-revolução industrial, e por que ele está falando de pós-revolução industrial, pós-capitalismo, né? Pós nessa fase aí já? Porque já mudou a dinâmica. Primeiro que vão pensar que os próprios reis absolutistas foram derrotados, ou viraram déspotas esclarecidos, ou perderam a cabeça, como foi o caso de Luís XVI, Carlos I, e por aí vai, entre outros. Mudou a dinâmica. Agora a gente começa a pensar em estados modernos, mas um pouco diferentes, até chegar à nossa contemporaneidade. A dinâmica é outra, a dinâmica do capital é outra, as exigências são outras, as conjunturas são totalmente diferentes e são muito mais diversificadas do que se pensa nos tempos do antigo regime. Pode ter uma centralização de poder, mas não é igual, se tiver, não é igual como era no antigo regime. Então a dinâmica se inverte. Em vez de deixar viver ou fazer morrer, se troca para fazer viver ou deixar morrer. O Estado, ele passa a ter uma preocupação com a sua vida, mas não é porque ele te ama em vários casos, tá? Não é porque esse Estado ele te ama e acha que entende que você tem o direito de viver. Ele também pensa numa dinâmica ao capitalismo, ele pensa numa dinâmica do capital. Você é uma alma que trabalha, você é uma alma que faz a circulação de capital. Então o Estado ele passa a promover, né? Você tem políticas para a promoção da vida, certo? Mas lembre-se, tem casos e casos, a sociedade é muito mais complexa, o mundo é muito mais complexo. Quando a gente fala em democracias liberais, por exemplo, você tem então políticas que fazem, né? Que lutam pela vida das pessoas, mas também você tem que entender que existe uma dinâmica do capital. Eu retirei lá da obra Em Defesa da Sociedade, de 76, do Foucault, que diz assim, de que se trata nessa nova tecnologia do poder, nessa biopolítica, nesse biopoder que está se instalando, eu lhes dizia em duas palavras agora há pouco. Trata-se de um conjunto de processos, como a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade de uma população, etc. São esses processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade, que justamente na segunda metade do século XVIII, período aí de revoluções, lembre-se disso, juntamente com uma porção de problemas econômicos e políticos, constituíram, acho eu, os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de controle dessa biopolítica. E nesse momento, em todo caso que se lança mão da medição estatística desses fenômenos com as primeiras demografias. E a observação dos procedimentos mais ou menos espontâneos, mais ou menos combinados, que eram efetivamente postos em execução na população no tocante à natalidade. Em suma, se vocês preferirem, o mapeamento dos fenômenos de controle dos nascimentos, tais como eram praticados no século XVIII. Isso foi também o esforço de uma política de natalidade, ou, em todo caso, de esquemas de intervenção nesses fenômenos globais da natalidade. Nessa biopolítica, não se trata simplesmente do problema da fecundidade, trata-se também do problema da morbidade. Olha só, falando agora dessa sociedade industrial. Não mais simplesmente como justamente fora o caso até então, no nível daquelas famosas epidemias cujo perigo havia atormentado tanto os poderes políticos, desde as profundezas da Idade Média. Aquelas famosas epidemias que eram dramas temporários, da morte multiplicada, da morte tornada iminente para todos. Então ele fala dessa mudança, que agora também se trata não só da questão da mortalidade, nem só da natalidade.
se pensa na questão da morbidade. Tem uma charge, se eu conseguir achar, e aí eu vou até passar para a Rebeca, nossa editora, que é a charge de um operário de cama, acamado, né, bem doente, trabalhando aí horas, 14 horas por dia, e o patrão, ou o médico, o patrão, não lembro direito, ele olhando assim no relógio quanto tempo esse cara tinha. Porque se pensava mais em quanto que esse cara pode produzir. Se é necessário ele viver para poder produzir. Ou se ele não conseguir mais produzir, ele pode morrer. Então, dentro dessa política, dentro dessa concepção, pensando nessa lógica do capital, que é importante que vocês entendam, também se pensa muito mais na questão do sistema capitalista. Então, a questão da biopolítica, ou biopoder, né, ele é pensado nesse sentido também. Até que ponto que vale manter a vida das pessoas, para esses estados, quando essas pessoas elas já não são tão produtivas mais para a sociedade. Então, entendo que a dinâmica muda. Antes, o rei absolutista ele podia fazer você morrer. Agora, eles pensam em fazer você viver. Desde que, em vários aspectos, não todos, logicamente, a gente não pode generalizar, você seja útil dentro dessa concepção. Mas é preciso pensar nessa sociedade. É a biopolítica. Discute-se a vida das pessoas. Mas olha só, lembrem-se de sempre contextualizar, tá bom? Logicamente que a situação é bem mais complexa, porque existem estados, segundo Foucault, que são estados assassinos, de fato são assassinos mesmo, que eles também regulam, eles fazem uma regulamentação da vida pela vida. Eu quero dar o caso do nazismo, porque a gente vai ver uma situação também agora novamente do Foucault, a ideia do Hitler. Vamos pensar no Hitler, o que seria o espaço vital para o nazismo. Seria o que o Hitler defendia que fosse um espaço que a raça ariana, muito entre aspas, nesse conceito de raça ariana, que a raça ariana deveria ter no mundo para poder se desenvolver e crescer, segundo o pensamento nazista de supremacia. Os arianos são os superiores e todas as outras etnias deveriam ser ou escravizadas ou exterminadas. Então você precisa ampliar esse espaço vital, certo? E aí você faz uma política de controle para a sua vida, a vida do nazista, na sua vida não, pelo amor de Deus, para a vida do nazista, ele precisa fazer com que as outras etnias sejam exterminadas. Compreenderam? Vamos ler aqui mais uma citação sobre isso no Foucault, que eu acho que vai ficar bem interessante. Vocês compreendem então nessas condições como e por que os estados mais assassinos são, ao mesmo tempo, forçosamente os mais racistas? Então ele trabalha com a questão de racismo também. Se a gente pensar em imperialismo no século XIX, tem um monte de coisa aqui para tratar nesse conceito. E claro, aí temos de tomar o exemplo do nazismo. Afinal de contas, o nazismo é, de fato, o desenvolvimento até o paroxismo dos mecanismos de poder novos que haviam sido introduzidos desde o século XVIII. O nazismo ele surge através de ideias desde o final do século XVIII, dentro da concepção da antiga Prússia, dos reinos prussianos e por aí vai, até chegar no século XIX com a formação da Alemanha. Aí chega no século XX, chega o Terceiro Reich no poder e o nazismo se desenvolve aí pós Primeira Guerra Mundial. É isso que ele está falando. Não há estado mais disciplinar, claro, do que o regime nazista. Trabalha com a ideia de disciplina. O corpo é livre ou não é? Tampouco há estado onde as regulamentações biológicas sejam adotadas de uma maneira mais densa e mais insistente. Regulamentação biológica, estão definindo sobre a vida. Poder disciplinar, biopoder. Tudo isso sustentou a MUC e a sociedade nazista. Assunção do biológico, da procriação, da hereditariedade, assunção também da doença dos acidentes. Então você lembra que na concepção nazista eles acreditavam então que você tinha que formar as pessoas perfeitas dentro daquela sociedade, outras deveriam ser exterminadas. Então eles estão discutindo sobre a vida. Vamos pensar então, a gente está falando de racismo, a gente está falando de teorias aí de supremacia racial. Vocês compreenderam qual que é a ideia aqui? Então você tem uma política de controle sobre a vida, mas que extermina outras vidas para poder se manter aquela que os nazistas ou Hitler acreditava ser a perfeita, de certa forma, na concepção dele. E quando a gente pensa atualmente nas democracias liberais que a gente tem hoje no mundo, a biopolítica também se faz presente, né? Ou o exercimento dessa biopolítica, que seria então o biopoder, né? Que seria como que isso vai afetar nas pessoas, através de políticas públicas. Existem políticas públicas. Olha para o Brasil, olha para o mundo, para as democracias. É um pouco complicado falar isso hoje também, porque a gente vive também dentro de uma pandemia
e não tem como a gente não falar de um debate que se teve nessa pandemia sobre imunidade de rebanho. Deixa eu só explicar isso antes, que aí eu quero até ler uma reportagem que aconteceu, eu postei nas minhas redes sociais, inclusive, tá? Então, se você não me segue, você está bobeando. Mas eu quero até ler para vocês, que eu acho que isso só acrescenta para nossa aula aqui, certo? Mas assim, pensar nas democracias hoje, você tem um debate sobre a vida. Você precisa ter esse debate sobre a vida. Existem programas. Quando você faz um programa de erradicação da fome, você está pensando na vida, por exemplo. Erradicação do analfabetismo, se você tem programas voltados para a educação, você está pensando sobre a vida. Certo? Então é muito importante que a gente entenda isso, o que é a biopolítica e o quanto que isso impacta através do biopoder. Mas o que eu quero falar, inclusive, e fica como uma crítica, porque a gente tem que fazer críticas, a gente vive está vivendo uma pandemia. Estou gravando esse vídeo em 2021, a gente ainda não saiu da pandemia, existe uma nova variante aí do coronavírus, a gente tem dados aí no Brasil já de mais de 600 mil pessoas morrendo, por mais que esse número tenha diminuído, a gente não acabou, a pandemia não acabou. A gente tem um governo que pregou até então, e prega ainda, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2021, imunidade de rebanho, que tem que, todo mundo ali vai se contaminando de maneira geral, né, que eu estou querendo dizer, de maneira bem simples, e aí a gente vai ficar todo mundo aí imunizado. Só que morreram 600 mil pessoas. E só não morreram mais porque a ciência está lutando pela vida. Saiu uma reportagem, porque você sabe essa nova cepa, você tem ainda uma pandemia em curso. Aí saiu uma reportagem, e eu sei que isso também tem acontecido no Brasil, clandestinamente, as chamadas Corona Fest. São festas que você vai para pegar o vírus, pra você ficar doente e pra você ficar imunizado. Aí eu vou ler um pedaço da reportagem que saiu esses dias. Homem, na Itália isso, morre depois de ir à festa do corona para se contaminar propositalmente. E aí eu vou ler um pedacinho da reportagem. Foi publicado no jornal O Tempo, tá? Mas isso saiu em tudo quanto é jornal, acredito. Passaporte para não se vacinar. Um austríaco de 55 anos, morreu depois de ir a uma festa do corona na Itália para se contaminar propositalmente. Ele tinha o objetivo de receber passaporte para não se vacinar. Tipo assim, você pode passar sem se vacinar. Desde outubro, o país, a Itália, exige o comprovante de vacinação no ambiente de trabalho. Ele devia morar na Itália, então. O passaporte, entretanto, é dispensado para pessoas que se contaminaram com o vírus nos últimos 6 meses. Então ele falou assim, eu não quero vacinar, ou eu não vou vacinar por algum motivo, então eu vou na Corona Fest para me contaminar, e aí eu dou entrada no hospital, consigo ter o meu laudo, meu registro, aí eu consigo provar pelos próximos 6 meses que eu posso trabalhar. Morreu. Coordenador de unidade anti-Covid de Bolzano, que é a cidade, certamente, Patrick Frisoni contou ao jornal italiano que tem sido cada vez mais comum as pessoas irem a esse tipo de festa para se contaminarem. Uma ou mais pessoas com um teste positivo para a doença vão para esses ambientes com o objetivo de transmitir a Covid-19. Que mundo que a gente chegou? Os caras acreditam na doença, mas eles acham que é uma gripezinha. Então a gente vai lá para contaminar outros para ajudar. Eles devem ganhar por isso, entendeu? 2 pessoas vão para ajudar, devem ganhar um dinheiro para isso. Nossa, é tão difícil de pensar, gente. Esse é muito difícil. Esse vídeo está sendo difícil de fazer, viu? Assim, a ideia é interessante do Foucault de pensar, mas quando eu cheguei nessa parte, eu nem tinha programado essa parte veio na minha lembrança agora. Com isso, outras pessoas se aproximam delas para tentar se infectarem por meio de troca de copos e talheres e abraços. Até crianças são levadas pelos pais para esses locais. Franzoni disse ainda que uma criança está internada em um hospital italiano se recuperando da doença. Ai, meu Deus. Como é que pode? O que eu estou querendo dizer para vocês? Isso aqui foi uma atitude de pessoas dentro de uma festa que tentaram fazer isso para poder ter o passaporte. Para poder ter o passaporte aí, Covid aí, né, na Itália. Agora imagina pensando isso numa política de Estado aqui no Brasil, onde, por exemplo, a gente teria um presidente que incentivaria esse tipo de coisa. Vai para se contaminar mesmo, porque a gente precisa, a sociedade precisa trabalhar. Aqui a gente está falando de uma necropolítica, basicamente, sabe? É para morrer. Então aqui no caso, quando eu estou falando aqui, por exemplo, se a gente pensar no Brasil, na atualidade do governo,
Você está fazendo uma política em oposição à biopolítica. Aqui você já está trabalhando com outro conceito que um dia eu trago para vocês, que é a chamada necropolítica, a política da morte, basicamente, tá? Mas a gente não vai aprofundar nesse caso aqui agora. Enfim. Agora, existem outros conceitos que são trabalhados, inclusive em outras obras do Foucault, a microfísica do poder e por aí vai, entre outras obras, que a gente pode relacionar, e na minha opinião a gente deve relacionar com a questão do biopoder e da biopolítica. São dois conceitos interessantes aí, que são a macropolítica e a micropolítica. Quando a gente fala em macropolítica, a gente está falando de uma política feita de maneira geral. O Estado exercendo sua função política, certo? É bem simples. Agora, existe a micropolítica, que aí nesse caso, quando a gente pensa em biopoder, a gente está falando muito também de micropolítica, que é quando, de maneira geral, o poder, ou esse biopoder, ele não é exercido somente pelo Estado, existe toda uma influência dentro dessa sociedade. Volto a dar o exemplo do trabalhador na fábrica. O corpo dele está, de certa forma, atrelado àquela função dele na fábrica. Vamos pensar no século XIX. Você tem a ausência de lei trabalhista, não tem lei trabalhista. Esse trabalhador, ou ele trabalha nessa fábrica, ou ele morre de fome. Ah, mas ele não aceita trabalhar 14 horas ou 15, 16 horas por dia torcendo parafuso. Tudo bem, então agora ele vai sair dali. Ah, mas a lei não vai proteger ele? Não tem lei trabalhista. Então ele tem que aceitar isso. De certa forma, o seu corpo ele está atrelado àquele tipo de serviço, àquele tipo de trabalho, àquela forma de sociedade. Por isso que o Foucault vai falar aí numa sociedade pré-capitalista e depois já pós-revolução industrial. Existe uma forma de exercimento desse poder, nesse caso de uma instituição, de uma fábrica, de uma indústria, nessa pessoa. Então é um micropoder, a gente não está falando só do Estado. Existe também, por exemplo, se a gente pensar que a gente já trabalhou aqui no Vigiar e Punir, o sistema prisional. A educação acho que é um grande exemplo disso. A escola, esse modelo francês de escola, que é um modelo que ainda é influente hoje, que são de carteiras todas viradas para frente no professor, trabalham com a ideia da disciplina. O Foucault fala sobre disciplina aqui esse tempo todo. Você não vai na escola só para aprender um conteúdo, uma matéria. Você vai também para ser disciplinado. Existe então uma questão do micropoder ali, o poder da instituição sobre você. Associa isso a uma questão de política da vida, principalmente quando a gente fala no caso da fábrica. Vamos pensar na escola hoje, uma escola hoje no Brasil, uma escola pública hoje no Brasil, sucateada, entre outras coisas. A criança vai, muitas vezes, para poder se alimentar. Você está trabalhando com a questão de vida dentro dessa escola, mas ela vai também, existe um poder nessa escola, os muros, as escolas muradas no Brasil, que são um modelo de escola presídio, sabe? Aqui no Brasil a gente brinca com isso, fala com isso, que as escolas elas muito mais estão ali para aprender o estudante, é um modelo que é um modelo que a gente precisa repensar o tempo todo. Na verdade ele é repensado, mas ele não é aplicado enquanto política pública, certo? Então você tem todos esses fatores aqui sobre esse conceito, sobre esse tema aqui de Foucault. Bom, gente, acho que é isso, acho que eu consegui passar a mensagem, a gente vai aprofundar mais, tá? Aqui eu fiz mais, esse é um vídeo até bem explicativo, na minha opinião, mas também muito mais introdutório para vocês. A gente vai trabalhar com a história da sexualidade, entre outras coisas aí, outras obras do Foucault. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês e é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!